Você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem lidar com homens narcisistas sem perder a sanidade, enquanto outras ficam presas em ciclos de manipulação que destroem a autoestima? A diferença está em 3 estratégias psicológicas específicas que você pode aprender hoje. Carl Jung, o psicólogo suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, descobriu algo fascinante sobre personalidades narcisistas. Elas têm padrões previsíveis de comportamento que podem ser neutralizados quando você conhece as técnicas certas. Não é sobre mudá-los, isso é impossível. É sobre proteger sua energia emocional e manter seu poder pessoal intacto. Vamos falar claro. Lidar com narcisistas não é sobre salvar ninguém ou provar seu valor. É sobre sobreviver psicologicamente enquanto você decide seus próximos passos. E existem apenas 3 maneiras comprovadas de fazer isso sem se destruir no processo. A primeira estratégia, Jung chamaria de espelhamento consciente, uma técnica que desativa a necessidade constante de validação que move o narcisista. A segunda é o que chamamos de território emocional, estabelecer limites invisíveis que eles não conseguem cruzar. A terceira é a mais poderosa, usar a própria estrutura mental deles a seu favor. Cada uma dessas estratégias tem sinais específicos que mostram quando está funcionando. Você vai notar mudanças no tom de voz dele, na frequência das provocações, na intensidade das tentativas de controle. Não são mudanças mágicas, são respostas neurológicas previsíveis que acontecem quando você para de alimentar o ciclo de manipulação. O que torna essas estratégias diferentes de tudo que você já ouviu. Elas foram testadas por décadas de pesquisa psicológica e funcionam porque trabalham com a natureza do narcisismo, não contra ela. Você não vai tentar convencê-lo de nada, não vai explicar seus sentimentos, não vai pedir compreensão. Vai simplesmente aplicar técnicas que tornam a manipulação ineficaz. Nas próximas sessões, vou te mostrar exatamente como reconhecer quando cada estratégia está dando resultado, como ajustar sua abordagem quando ele tentar novas táticas e, principalmente, como proteger sua saúde mental durante todo o processo. Porque, no final das contas, sua paz interior vale mais que qualquer relacionamento tóxico. A primeira estratégia Jung identificaria como espelhamento consciente. Mas vamos chamar pelo nome simples. Dar exatamente a mesma energia que você recebe. Soa fácil, mas a maioria das mulheres faz o oposto. Quando ele está frio, elas se esforçam mais. Quando ele critica, elas se explicam. Quando ele ignora, elas perseguem. Isso alimenta o ego dele e destrói sua autoestima. O espelhamento funciona porque os narcisistas vivem de reações emocionais intensas. Eles precisam se sentir importantes, seja causando raiva, tristeza, medo ou até mesmo amor obsessivo. Quando você espelha exatamente a energia dele, sem exageros, sem dramatização, você corta o suprimento emocional que ele busca. Veja os sinais de que está aplicando corretamente. Ele responde suas mensagens no mesmo tempo que você responde as dele. Se demorar 2 horas, você demora 2 horas. Se mandar um áudio de 30 segundos, você manda de 30 segundos. Se fala com você de forma seca, você responde de forma igualmente objetiva, sem explicações, sem justificativas. Outro sinal observável é que ele para de fazer comentários sobre sua mudança de comportamento. Narcisistas adoram apontar quando você está diferente, porque isso geralmente faz você voltar aos padrões antigos. Quando o espelhamento está funcionando, ele simplesmente aceita sua nova dinâmica sem questionar. O teste mais simples para verificar se está funcionando: observe por 1 semana se ele está copiando sua energia. Se você está calma, ele fica mais calmo.
Se você está ocupada, ele respeita mais o seu tempo. Se você está distante, ele para de ser invasivo. Quando começar a ver esses reflexos, você saberá que o espelhamento está desativando os mecanismos de controle dele. A segunda estratégia é estabelecer o que Jung chamaria de território psíquico, seus limites emocionais invisíveis. Narcisistas testam constantemente até onde podem avançar sobre sua energia, tempo, dinheiro e decisões pessoais. Eles fazem isso não por maldade calculada, mas porque é assim que funcionam. Precisam se sentir no controle de tudo ao redor. Fazer o quiz diagnóstico na descrição vai te ajudar a identificar exatamente quais territórios ele já invadiu na sua vida. Território emocional significa que você tem assuntos, horários e espaços que são completamente seus e ele não tem acesso nem opinião sobre eles. Por exemplo, suas amigas, seus hobbies, suas decisões de trabalho, seu dinheiro, seu tempo sozinha. Quando ele tenta opinar ou controlar essas áreas, você simplesmente não debate. Você informa a sua decisão e muda de assunto. O primeiro sinal de que seus territórios estão funcionando é que ele para de fazer perguntas invasivas sobre suas atividades pessoais. Antes, talvez perguntasse detalhes sobre cada conversa que você tinha com amigas ou questionasse cada compra que fazia. Quando você estabelece território, essas perguntas simplesmente somem do vocabulário dele. Deixa eu te dar um exemplo prático. Quando ele pergunta, onde você vai? Ao invés de dar uma explicação completa com horários e detalhes, você responde, vou sair. E pronto. Se insistir, você repete a mesma resposta, sem acrescentar informações. Não é grosseria, é estabelecimento de limites. Ele vai entender rapidamente que aquele território não está disponível para invasão. Outro sinal observável é que ele para de fazer comentários críticos sobre suas escolhas pessoais. Narcisistas adoram dar pitaco em tudo. Sua roupa, seu corte de cabelo, sua comida, seus amigos. Quando você estabelece território, essas opiniões não solicitadas diminuem drasticamente, porque ele percebe que não tem impacto nas suas decisões. Conta aqui nos comentários, qual território você precisa proteger primeiro na sua vida? O terceiro indicativo é que ele começa a pedir permissão antes de usar seu tempo ou seus recursos. Pode parecer estranho no começo, mas é exatamente isso que acontece. Ao invés de simplesmente assumir que você vai fazer algo por ele, ele passa a perguntar se você pode, se você quer, se você tem disponibilidade. É o reconhecimento inconsciente dos seus limites. Para testar se seus territórios estão bem estabelecidos, escolha uma área específica da sua vida. Pode ser suas conversas com amigas, seus horários de trabalho ou suas compras pessoais. Durante uma semana, não dê detalhes sobre essa área quando ele perguntar. Apenas confirme o básico e mude de assunto. Se no final da semana ele parou de insistir em detalhes, você estabeleceu território com sucesso. A resistência inicial é normal e previsível. Ele vai tentar quebrar seus limites de várias formas, fazendo drama, usando culpa, lembrando de momentos em que você era mais aberta. Pode até mesmo acusar você de estar escondendo algo ou mudando para pior. Essa pressão é, na verdade, um sinal positivo. Significa que seus territórios estão funcionando e incomodando o sistema de controle dele. Jung observava que personalidades narcisistas precisam de acesso total à vida emocional do parceiro para se sentirem seguras. Quando você cria espaços privados, eles experimentam isso como uma ameaça, mesmo que inconsciente. A reação defensiva deles confirma que você está no caminho certo para recuperar seu poder pessoal. Uma técnica específica que funciona muito bem é a informação seletiva. Ao invés de mentir ou esconder, você simplesmente escolhe o que compartilhar e o que manter para você. Por exemplo, se encontrou uma amiga para tomar café, você pode dizer, encontrei a Marina, sem detalhar sobre o que conversaram, quanto tempo ficaram juntas ou onde foram depois. O mais importante é manter consistência. Territórios funcionam quando são respeitados sempre, não apenas quando você está com raiva ou frustrada. Se você estabelece que suas conversas com amigas são privadas, isso vale tanto nos dias bons quanto nos ruins.
A inconsistência confunde a mensagem e enfraquece seus limites. Você vai perceber que, com o tempo, ele para de testar seus territórios porque aprende que não vai conseguir invadir mesmo. Essa é a diferença entre limite e birra. Limite é uma fronteira que você mantém calmamente, sem explicações dramáticas ou justificativas emocionais. É simplesmente assim que as coisas funcionam na sua vida agora. O resultado final é uma sensação de alívio mental que você provavelmente não sentia há anos. Quando você tem espaços que são completamente seus, você consegue processar seus próprios pensamentos e sentimentos, sem interferência externa. Isso é essencial para manter a sanidade em qualquer relacionamento, especialmente com personalidades controladoras. A terceira estratégia é a mais sofisticada e a que Jung considera mais eficaz: usar a estrutura mental do narcisismo a seu favor. Isso significa entender como eles pensam e aplicar essa compreensão para neutralizar tentativas de manipulação. Não é manipulação da sua parte, é defesa psicológica inteligente. Narcisistas operam com uma lógica muito específica. Eles precisam se sentir superiores, admirados e no controle. Quando você entende essa necessidade, pode satisfazê-la de formas que não prejudiquem você, ao mesmo tempo que evita conflitos desnecessários. É como dar um doce para uma criança fazer birra, parar, só que muito mais estratégico. Por exemplo, ao invés de discutir quando ele faz uma afirmação obviamente incorreta sobre algo que você conhece bem, você pode dizer: você pode estar certo, e seguir sua vida. Você não está concordando nem mentindo, está simplesmente não alimentando uma discussão que só vai desperdiçar sua energia. Ele se sente vencedor e você mantém sua paz. Esse comentário me fez lembrar de algo importante. Me conta sua experiência com discussões que não levam a lugar nenhum. Outro padrão observável é que eles precisam de reconhecimento constante por coisas básicas que qualquer adulto deveria fazer naturalmente. Ao invés de ficar irritada com essa necessidade, você pode usar frases como "obrigada por fazer isso", quando ele cumpre uma responsabilidade normal. Custa zero para você, mas satisfaz a necessidade de validação dele. O sinal de que essa estratégia está funcionando é que ele para de procurar brigas sobre assuntos pequenos. Você vai notar que as discussões que antes duravam horas, agora se resolvem em minutos, porque você não está mais competindo para provar quem está certo. Você está deixando que ele ganhe battles irrelevantes enquanto você ganha a guerra, que é sua paz mental. Você também vai perceber que ele fica mais colaborativo em questões práticas da vida. Quando a necessidade de superioridade dele está satisfeita em áreas seguras, ele não precisa brigar por controle em tudo. Pode até mesmo aceitar sugestões suas sem transformar em disputa de poder, desde que você apresente como se fosse ideia dele. O teste para essa estratégia é simples. Durante uma semana, sempre que ele falar algo que normalmente te faria revidar, responda com "pode ser" ou "você tem um ponto". Observe se isso diminui a frequência e intensidade dos conflitos. Se sim, você descobriu como desarmar as provocações dele sem perder sua dignidade. Deixe-me contar a história da Cláudia, uma cliente de 45 anos que aplicou essas 3 estratégias com um marido narcisista e conseguiu transformar completamente a dinâmica do relacionamento em apenas 2 meses. Cláudia chegou até mim completamente esgotada. Casada há 15 anos, ela descrevia o marido como um homem inteligente e bem-sucedido profissionalmente, mas que em casa se tornava crítico, controlador e emocionalmente indisponível. Qualquer conversa virava debate. Qualquer decisão dela era questionada. Qualquer momento de alegria era sabotado por comentários negativos. O primeiro teste que propus para ela foi o espelhamento de energia. Durante uma semana, ela deveria responder às mensagens do marido exatamente no mesmo tom e tempo que ele respondia às dela. No começo foi difícil.
Ela estava acostumada a ser sempre a primeira a procurar, a primeira a pedir desculpas, a primeira a tentar resolver os problemas. Já na terceira semana, Cláudia notou que o marido estava mandando mensagens mais gentis e ligando mais vezes durante o dia. Ele também parou de fazer comentários sarcásticos sobre ela estar diferente. O espelhamento havia quebrado o padrão automático de ele dar menos energia do que recebia. O segundo passo foi estabelecer territórios emocionais. Cláudia escolheu 3 áreas: suas conversas com a irmã, seus horários de exercício e suas compras pessoais. Quando o marido perguntava detalhes sobre essas áreas, ela respondia apenas o básico e mudava de assunto. No começo ele insistiu, fez drama, acusou ela de estar escondendo coisas. Mas Cláudia se manteve firme. Depois de 1 mês, ele simplesmente parou de fazer perguntas invasivas sobre esses assuntos. Mais importante, ela recuperou a sensação de ter uma vida própria, independente da aprovação ou desaprovação dele. Isso fortaleceu sua autoestima de uma forma que ela não sentia há anos. A terceira estratégia foi a mais transformadora. Ao invés de corrigir cada comentário idiota ou discutir cada opinião equivocada do marido, Cláudia começou a usar frases como "você pode estar certo" e "interessante ponto de vista". Ela parou de competir para provar que estava certa e começou a preservar sua energia mental para coisas que realmente importavam. O resultado? Depois de 2 meses aplicando as 3 estratégias consistentemente, o marido de Cláudia estava mais presente, mais carinhoso e significativamente menos controlador. Não porque ela o havia mudado, mas porque ela havia mudado a dinâmica que permitia o comportamento narcisista prosperar. Agora, vamos falar sobre os erros mais comuns que sabotam essas estratégias antes mesmo de elas começarem a funcionar. O primeiro erro é aplicar as técnicas apenas quando você está frustrada ou com raiva. Isso transforma a estratégia psicológica em guerra emocional, e aí você perde toda a efetividade. Espelhamento feito com raiva vira vingança. Território estabelecido no meio de uma discussão vira birra. Usar a lógica dele quando você está brava vira manipulação óbvia. Essas estratégias funcionam porque são aplicadas de forma consistente e emocionalmente neutra, não como armas de combate. O segundo erro é explicar para ele o que você está fazendo. Muitas mulheres sentem necessidade de justificar mudanças de comportamento, especialmente quando elas são positivas. Mas narcisistas são experts em desarmar estratégias quando sabem quais são. Se você disser, "estou estabelecendo limites", ele vai testar cada limite. Se você explicar sobre espelhamento, ele vai jogar contra você. O terceiro erro é desistir na primeira resistência. Todas essas estratégias geram uma reação inicial negativa porque quebram padrões estabelecidos. Ele pode ficar mais agressivo, mais manipulativo ou até mesmo mais carinhoso, tentando te convencer a voltar aos padrões antigos. Essa resistência não significa que você está errando, significa que está funcionando. Existe também o erro de aplicar tudo ao mesmo tempo. Mudanças dramáticas geram suspeita e resistência forte. É melhor começar com uma estratégia, estabelecer o novo padrão durante algumas semanas, depois introduzir a segunda, e só então a terceira. Mudança gradual é menos ameaçadora e mais sustentável. Outro equívoco comum é achar que essas estratégias vão transformá-lo numa pessoa diferente. Não vão. Um narcisista continuará sendo narcisista. O que muda é o impacto que o comportamento dele tem sobre você e a dinâmica de poder no relacionamento. Você não está curando ninguém, está se protegendo psicologicamente. Tem também mulheres que usam essas técnicas como teste de amor. Se ele realmente me ama, vai mudar quando eu fizer isso. Essa expectativa sabota tudo porque cria uma agenda emocional por trás das estratégias. Elas funcionam quando você as aplica para a sua própria sanidade mental, não para provar ou conseguir algo dele. O último erro é não ter um plano B. Essas estratégias melhoram significativamente a qualidade de vida com um narcisista, mas não garantem que o relacionamento vale a pena manter. É importante aplicá-las com a mente aberta sobre todas as possibilidades,
incluindo a de que você pode descobrir que merece coisa melhor. Quando as estratégias não funcionam como esperado, existe um contra-exemplo importante que você precisa conhecer. Nem todo comportamento controlador é narcisismo. Um homem pode ser temporariamente controlador por estresse, depressão ou ansiedade. A diferença crucial está na duração e na motivação. Narcisismo é um padrão consistente que aparece independente das circunstâncias. Problemas emocionais temporários têm começo, meio e fim. O teste mais confiável. Observe como ele reage quando você expressa uma necessidade emocional de forma calma. Narcisistas desviam o foco para eles mesmos ou minimizam seus sentimentos. Pessoas com outros problemas podem não saber como responder, mas mostram preocupação genuína. Fazer o quiz diagnóstico na descrição vai te ajudar a identificar se é padrão duradouro ou crise temporária. Outro sinal diferencial é como ele trata estranhos quando não tem nada a ganhar. Narcisistas são consistentemente desrespeitosos com garçons, funcionários, pessoas que consideram inferiores. Se ele é gentil com essas pessoas, mas controlador só com você, pode ser questão específica da dinâmica entre vocês. Conta nos comentários como ele trata pessoas que não conhece. Agora vamos falar sobre as contra-táticas que ele pode usar quando perceber que perdeu o controle sobre você, porque isso vai acontecer. Narcisistas são criativos para recuperar a influência perdida. A primeira reação será love bombing tardio. Flowers, presentes, declarações dramáticas de amor. É tentador acreditar que suas estratégias o curaram, mas é só tentativa de te fazer voltar aos padrões antigos. A segunda tática é drama intensificado. Crises maiores, ameaças mais sérias, provocações mais calculadas. Ele está testando se sua nova postura é sólida ou temporária. A terceira é usar outras pessoas contra você. Vai reclamar para a família e amigos, pintando você como vilã da sua mudança inexplicável. O objetivo é pressão social para você voltar ao comportamento anterior. Mantenha suas estratégias mesmo durante essas reações. Se ele realmente mudar, vai manter o comportamento positivo sem precisar de atenção extra. Se é sua tática, volta ao normal quando perceber que não funcionou. Sinais específicos. Ele respeita seus territórios sem questionar. Espelha sua energia naturalmente. Aceita que você não vai mais alimentar dramas. Mais importante, você sente diminuição significativa no estresse diário. Fazer o quiz diagnóstico na descrição te dá o panorama completo da situação atual. O teste final, depois de 2 meses de melhoria, pare de aplicar uma estratégia por 1 semana. Se ele volta imediatamente aos comportamentos antigos, as mudanças não são genuínas. Se mantém um novo padrão, você criou uma dinâmica estável. Síntese prática. Observe padrões por 8 semanas. Teste durabilidade das mudanças. Tome decisões baseadas em evidências comportamentais. Sua energia emocional é preciosa. Invista apenas onde vê retornos reais. Me conta aqui nos comentários qual mudança você mais quer ver. Lembre-se, o objetivo nunca foi mudá-lo, mas recuperar seu poder pessoal. Se conseguiu isso, as estratégias funcionaram. Ficar ou ir embora é decisão sua, mas agora você tem ferramentas para decidir de uma posição de força.